A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos começando, com a graça de Deus, mais uma preciosa lição. Nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 9, cujo tema é o mistério da unidade revelado. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e vamos aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Eu venho, através deste vídeo, lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, estamos caminhando para o final de mais um trimestre, pois nós chegamos na lição de número 9 e nós vamos estudar esse tema, o mistério da unidade revelado. A lição passada, que foi a lição de número 8, nós estudamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Até aqui nós temos aprendido muito com esses temas maravilhosos para a nossa vida espiritual. Vamos então dar início a esta lição. Você que está aí pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe aí também o seu like e compartilhe a palavra de Deus. Amém? O textuário nos diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo 3, versículo de número 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. É muito importante você ler esse texto, pois esta lição de número 9 vai girar em torno aí deste texto. Vamos então ler a introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Meus irmãos, alguns estudiosos dizem que existe 7 dispensações, mas, biblicamente falando, existe 3. E essas 3 dispensações foram ditas por Paulo: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Nós sabemos que a eternidade, ela tem 3 dimensões: era, é e será. A dispensação do mistério era, a dispensação da graça é, e a dispensação da plenitude dos tempos será. Então hoje nós estamos vivendo o tempo do o tempo do agora, porque nós estamos vivendo a dispensação da graça. Mas a dispensação do mistério era, porque ela aconteceu no Antigo Testamento. E é exatamente isso que nós vamos estudar nesta lição. Nós vamos aprender muito que esse mistério oculto foi revelado por meio de Cristo Jesus. E nós vamos entender muita coisa acerca desse tema. Amém? Vamos aí ler o tópico de número 1. O mistério oculto no Antigo Testamento. Número 1. O conceito bíblico de mistério. Meus irmãos, a palavra mistério significa segredo. A palavra mistério significa doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Sim, no Antigo Testamento, este mistério ele esteve oculto,
no seio do Pai. E hoje ele foi revelado para a igreja, por meio dos apóstolos e também por meio dos profetas. Hoje as pessoas dizem assim, né? Na igreja, é mistério, é mistério. Não, não existe mais nenhum segredo, não existe nenhum mistério mais. O mistério já foi revelado. Hoje nós já sabemos quem é esse mistério revelado, que esteve oculto no Antigo Testamento. Quem lia o Antigo Testamento não via de forma alguma esse mistério escondido. Nem os homens sabiam, nem os anjos no céu sabiam, nem os próprios demônios sabiam, pois era um mistério, era um segredo, estava escondido. Mas no Novo Testamento, esse mistério foi revelado a nós. E nós vamos aprender, meus irmãos, de forma tremenda como isso aconteceu. Amém? Número 2. O desconhecimento do mistério. É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. Efésios capítulo 6, versículo 5. Vamos ler o texto. O qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Então veja, meus irmãos, essa palavra como tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então esse mistério que esteve escondido dos homens, agora foi revelado a nós. Sim, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos perceber que esse mistério esteve oculto verdadeiramente. Ele se manifestava como anjo do Senhor. Ele apareceu a Moisés, ele apareceu a Josué, ele apareceu a Manoá. Então esse mistério esteve oculto no anjo do Senhor. Moisés conversou com o anjo do Senhor e não sabia que esse mistério era Cristo. Por exemplo, quando Jacó lutou com aquele anjo, ele disse: qual é o teu nome? O anjo disse: visto que é maravilhoso. Quem é maravilhoso na Bíblia? É o Senhor Jesus. Então esse mistério escondido, meus irmãos, ele estava no anjo do Senhor, mas eles não sabiam que era Cristo. Esse mistério, ele esteve escondido naquela pedra, naquela rocha que jogava água para o povo de Israel beber. Moisés feriu ela 2 vezes e essa rocha era Cristo. Mas nenhum dos israelitas ali e nem Moisés sabia que aquela rocha era Cristo. Era um mistério escondido de Deus. Sim, ele veio como aquela nuvem, como aquela coluna de fogo. Ali era Cristo. Então, esse mistério esteve escondido dos homens. Nem mesmo os anjos sabiam que aquela nuvem era Cristo. Nem os demônios sabiam disso. Então, verdadeiramente, meus irmãos, esse mistério era desconhecido dos homens no Antigo Testamento. E hoje, nós, no Novo Testamento, sabemos que esse mistério é Cristo. Ele esteve escondido no seio do Pai. Vamos aqui para o número 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Aqui diz assim: os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menções delas. Ou seja, todos os profetas, né, que escreveram os livros do Antigo Testamento falaram acerca disso, desse mistério que esteve oculto. Por exemplo, em Gênesis, capítulo de número 12, e o versículo de número 3, nós sabemos perfeitamente que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, né? Então Moisés é um profeta.
E veja o que ele escreveu no versículo de número 3 do capítulo 12. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Moisés escreveu isso, né, dizendo que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Ou seja, essa promessa iria alcançar os gentios, as outras nações. Moisés escreveu isso. Ele sabia dessa promessa, mas ele não sabia como essa promessa iria se cumprir, como ia acontecer. Então veja que os profetas do Antigo Testamento sabiam dessa promessa, mas não sabiam como ia acontecer. Eles tinham essa revelação em parte, mas eles não tinham esta revelação completa. Hoje nós sabemos, né, que esse mistério da parte de Deus se cumpriu na sua forma plena, onde Deus uniu os gentios e judeus e formou a sua igreja. Então hoje, verdadeiramente, todas as famílias da terra são abençoadas, né, por meio de Abraão. Hoje nós que somos gentios, nós também fazemos parte dessas bênçãos pela fé. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 2. O mistério revelado no Novo Testamento. Número 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Meus irmãos, esse mistério manifestado pela revelação, né, ele foi revelado aos apóstolos e profetas da igreja do Senhor Jesus. Sim, esse mistério, ele não é fruto do raciocínio de Paulo. Esse mistério, ele não faz parte do intelecto dos apóstolos ou dos profetas. Esse mistério se deu a conhecer por revelação divina. Então, isso não é fruto da mente humana, isso é fruto da revelação divina. Pela revelação de Jesus Cristo, está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo 12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ou seja, Paulo, ele recebeu, né, essa revelação, mas ele diz que não somente ele recebeu essa revelação, como também os demais apóstolos e profetas. Sim, nós sabemos, meus irmãos, que a palavra mistério, ela aparece 27 vezes no Novo Testamento. A palavra mistério não é mencionada no Antigo Testamento. Ela só aparece no Novo Testamento 27 vezes. 21 vezes nas epístolas paulinas. Então, dessas 27 vezes que a palavra mistério aparece no Novo Testamento, 21 vezes foi revelado a Paulo. E as outras 6 vezes foi revelado aos outros apóstolos e profetas. Nós podemos ver que somente na epístola aos Efésios, a palavra mistério aparece 6 vezes. A epístola aos Efésios é a epístola pelo qual nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2020. Então veja, meus irmãos, que esse mistério foi revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Número 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Como eu disse, meus irmãos, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Moisés escreveu que todas as famílias da terra seriam abençoadas, seriam benditas através de Abraão, das promessas que Deus havia feito a ele. Nós temos também várias referências no Antigo Testamento falando a respeito das outras nações, ou seja, falando dos gentios, que não são os judeus. E como, meus irmãos, que isso ia se cumprir, né? Deus teve esse plano maravilhoso
de enviar o seu Filho amado ao mundo para morrer por todos nós. Então, a partir de Cristo, nós podemos ser salvos. Nós que somos judeus, podemos alcançar, né, essas promessas que foram prometidas ao povo de Israel. Então, de acordo com o Antigo Testamento, somente os israelitas poderiam ser salvos. Somente os israelitas poderiam alcançar essas promessas. Mas, através de Jesus Cristo, hoje também nós podemos ser salvos pela graça de Deus. Aleluia! Então, esse mistério oculto, ele foi revelado, né? E hoje nós sabemos como que Deus uniu os gentios e os judeus e formou a sua igreja. Número 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo. Nós sabemos que existia, né, meus irmãos, uma briga ferrenha entre judeus e gentios. Havia aí essa discórdia, essa inimizade. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vê, né, essa guerra que havia entre eles. Por onde Israel passava, eles iam matando seus inimigos. Os jebuseus, os amorreus, os filisteus, os amonitas, os moabitas, todas as outras nações. Os judeus ia destruindo, ia matando, ia arruinando. E da mesma forma, as outras nações também, quando tinha permissão de Deus, né, quando Israel estava em pecado, Deus permitia com que as outras nações atingissem Israel, como aconteceu com a Babilônia. A Babilônia, ela por várias vezes, né, atacou Israel, os filisteus também, destruiu em parte o povo de Israel. Então, havia essa inimizade tremenda, essa briga, essa discórdia entre judeus e gentios. Eu já disse que os judeus são os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E os gentios são os não-judeus, os gregos, as outras nações. Então, esse mistério, né, que era escondido, porque o mistério oculto revelado, em termos gerais, é a igreja. Como que Deus ia formar a igreja, né? Unindo esses dois povos que eram inimigos ferrenhos, através do sacrifício de Jesus Cristo. Hoje, os judeus e os gentios que são convertidos a Cristo se abraçam. Não tem mais essa discórdia, não tem mais essa inimizade que havia na antiga aliança, quando eles viviam a dispensação do mistério. Hoje, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Eu, por exemplo, eu era gentio, pois eu não sou descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Então eu era gentio, mas eu me converti a Cristo e agora eu sou igreja. E um judeu convertido a Cristo também. Hoje nós somos irmãos. Hoje há essa unidade entre nós, essa comunhão. Então somente Jesus Cristo pode fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o tópico de número 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Número 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. O versículo de número 8 nos fala acerca disso, do capítulo 3 de Efésios. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, que são os não-judeus, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus irmãos, o versículo de número 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo estava preso porque ele revelou esse mistério oculto. Sim, Paulo está dizendo aqui no versículo de número 1 que ele estava preso porque ele revelou
esse mistério oculto aos gentios. E aqui, no versículo em que eu disse, no versículo de número 8, Paulo está falando acerca das riquezas incompreensíveis de Cristo. Meus irmãos, são muitas as riquezas, muitas. Por exemplo, o amor é uma dessas riquezas, a salvação, que é a principal de todas elas. Nós temos aí também duas, a graça e a misericórdia. E eu gostaria de falar um pouco acerca dessas duas grandes riquezas, né, que a igreja tem hoje, que é a graça e a misericórdia. Elas caminham juntas, mas são completamente diferentes. Por exemplo, nós merecemos o julgamento de Deus, mas nós não somos julgados por Deus. Isso é misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. Merecíamos ser consumidos, mas não somos, por causa da misericórdia de Deus. E nós não merecíamos as bênçãos de Deus, mas temos. Isso é graça. Então, aquilo que eu não mereço e Deus me dá, isso é misericórdia. E aquilo que eu não mereço e Deus me dá, isso é graça. Ou seja, nós merecíamos o inferno, mas nós não vamos para o inferno. Isso é misericórdia. E nós não merecíamos o céu, e nós vamos para o céu. Isso é graça. Então veja que essas duas riquezas, né, insondáveis de Cristo, que foi dada à igreja, a misericórdia e a graça, são tremendas. Não é verdade, meus irmãos? Então vamos aqui para o número 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Meus irmãos, esse mistério, né, ele esteve oculto desde a fundação do mundo. Ele esteve oculto desde a fundação do mundo até a encarnação de Cristo, aonde então ele foi revelado. Então veja o tempo, né, em que esse mistério esteve escondido, esteve oculto, desde a fundação do mundo até a encarnação de Cristo. Então, após a encarnação de Cristo, esse mistério foi revelado. Então, fazem mais de 2000 anos em que esse mistério foi revelado. Não existe nenhum mistério mais a ser revelado, viu? Hoje as pessoas dizem, é mistério, é mistério. Não, o mistério, não existe mistério nenhum, ele já foi revelado. Amém? E número 3, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Então, meus irmãos, conforme aqui, né, o versículo de número, ou seja, o número 3 nos fala acerca do plano divinamente pré-estabelecido, onde Deus ia unir esses dois povos, judeus e gentios, e ia formar a sua igreja. Quando Adão e Eva caíram, Deus não foi pego de surpresa, viu? A igreja, ela é um plano pré-estabelecido por Deus desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha em mente o plano de formar a sua igreja. Então Deus não foi pego de surpresa. Amém? Havia já um plano pré-estabelecido. Então, esse plano, ele foi concretizado por Deus, que é a sua igreja, aonde ele a formou através do sacrifício de Jesus Cristo. E hoje nós podemos gozar dessas bênçãos celestiais concedidas por intermédio do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e a todos de forma tremenda. Eu estou fazendo um curso
de escatologia com o pastor Napoleão Falcão e eu gostaria de indicar para os amados e queridos irmãos. Amém? Estou aprendendo muito, né? Todos nós professores da Escola Bíblica Dominical temos que aprender e nos aprofundar acerca desse tema, a escatologia. E o pastor Napoleão Falcão é um pastor que todos nós conhecemos, né? E ele é assembleiano. Amém? Eu vou deixar aqui nos comentários e também na descrição o curso do pastor Napoleão e também um curso do pastor Gesiel Gomes de Bibliologia. Amém? Meus irmãos, muito obrigado por todos. Que Deus abençoe de forma tremenda e de forma poderosa.